Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Fortaleza. E a gente vai falar aqui o que é que o Rafael Paiva precisa fazer para que o Vasco mude o seu comportamento e não fique tanto exposto como ficou nos últimos jogos. Vamos falar também sobre a programação do Vasco para a chegada à Fortaleza e a especulação. Olha, novo técnico do Vasco. Já tem nome sendo especulado, hein? Paulo Pesolano. Vamos falar sobre isso e também sobre venda. Tem dinheiro entrando no cofre do Gigante da Colina. O Vasco acertou a venda de Matias Galassa. Isso e muito mais, informação, opinião, análise a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já convido que hoje tem Monumental Podcast. Eu estarei lá fazendo a análise do jogo Vasco e Ceará. Então convido a todos vocês, a gente estará ao vivo. Então, tá todo mundo convidado ao Monumental Podcast hoje à noite às 22 horas ao vivo. E falando de Vasco, um dia movimentado. Os últimos dias têm sido movimentados pelo Vasco da Gama. E olha, primeira informação, tem dinheiro pintando na conta do Vasco. O Vasco informou hoje que acertou a venda de Matias Galarça. O jogador estava emprestado à equipe do Tajeres e o Tajeres acertou a venda ao Vasco. Engraçado, né? Que o Tajeres nunca vendeu nada pro Vasco. Fácil. E o Vasco chega lá e vende tranquilamente para o Tajeres. O passe tem vida fácil com o Vasco. Ele, inclusive, Matias Galarça é chamado de Modric lá. Então, a venda foi acertada e Matias Galarça deve assinar um novo contrato, agora sendo jogador da equipe do Tajeres. Matias Galarça, então, vendido para a equipe do Tajeres. Não é mais jogador do Vasco e foi informado da seguinte maneira. O Vasco informa que acertou a venda do volante Matias Galarça ao Tajeres. Os clubes selaram o acordo nesta terça-feira e o atleta passa a pertencer ao clube argentino de forma definitiva. O Gigante da Colina deseja todo sucesso ao jogador, que chegou para a base forte e atuou em 58 partidas pela equipe profissional, marcando 5 gols. Então, todo sucesso do mundo aí ao Matias Galarça na sua nova empreitada. Não é mais jogador do Vasco da Gama. Problema de dinheiro pode dizer que é, né? O Vasco mais vendeu do que comprou esse ano, né? Agora tá vendendo até o Galarça. Mas enfim. Falando também sobre especulações, o nome de Paulo Pesolano vem sendo bastante ligado nos bastidores para ser o novo técnico do Vasco. Só que há uma situação. Paulo Pesolano está lutando para subir na La Liga 2 para a La Liga 1. Ou seja, está brigando ali pelo acesso. Ele pode subir. Ainda faltam alguns jogos. Faltam 5 jogos para o fim da segunda divisão espanhola. Segunda divisão espanhola que tem o Valladolid, que é o time do Ronaldo. O Ronaldo já disse que vai vender o Valladolid, né? Vai vender o Valladolid. Mas o Valladolid é o segundo colocado, 64 pontos. O Eibar é o terceiro com 61 e o Espanhol com 60. São quem brigam aí pelo acesso juntamente com o Valladolid. O Valladolid está muitos jogos sem perder. Os últimos 5 jogos aí foram 4 vitórias e 1 empate. E faltam aí 5 jogos para o fim da La Liga 2. O último jogo, por exemplo, é lá em junho. Ele tem contrato até junho. Segundo informações do nosso amigo, nosso ídolo, o nosso Wellington Campos, o Vasco estaria conversando e o treinador iria conversar com a família. O que eu acho, gente? O que eu acho? Minha opinião. Tá em fim de campeonato lá. Apesar do Ronaldo dizer que vai vender a SAF do Valladolid, hoje, para o nosso querido Pesolano vir para o Vasco, ele teria que abdicar disso. Os caras estão subindo. Faltam 5 rodadas. Então abandonar, por exemplo, o Cuiabá foi buscar o técnico do Vitória de Guimarães e falou, olha,
Deixa lá pro fim da temporada. Tá faltando muito pouco para a temporada acabar lá. Só que pra gente, esse muito pouco são 2 meses, praticamente. Então, esperaria? Eu acho que não tem como a gente esperar. Então eu fico olhando assim, essa situação do Pesolano aí pode ser mais uma novela, se realmente acontecesse a procura do Vasco por Pesolano. Mas tem treinador no mercado que está livre. Carlos Carvalhal, para mim, seria excelentíssimo treinador para o Vasco. Usa o seu poder de persuasão, mostra o cara, faz o projeto, pela primeira vez na vida, e traz um técnico desse porte. Aí sim o Vasco poderia ter um resultado esportivo também agradável. Mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Segundo o Wellington Campos, o Paulo Pesolano é um dos nomes aí queridos pela SAF do Vasco. E falando sobre preparação para o próximo jogo do Vasco, o Rafael Paiva deu seu último treino hoje pelo Vasco, antes de viajar para Fortaleza. A equipe chega ao Fortaleza às 19 horas num voo fretado. Vão viajar em voo fretado. Às 19 horas chega em Fortaleza. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, o time joga. Ainda não sabemos qual será a real escalação. O Rafael Paiva vai ter o grande. Qual a principal missão do Rafael Paiva no Vasco hoje? Consertar o meio-campo, fazendo povoar o meio de campo, evitando com que o Vasco dê tantos espaços na frente de zaga, que o Ramon Dias não conseguiu consertar nesse início de ano. O que é que ele vai fazer? Vai jogar no 3 zagueiros, que ele já jogou, inclusive, no Palmeiras, já foi adepto desses 3 zagueiros lá na base do Palmeiras. Vai jogar, vai continuar com o que já estava. Isso é o grande, a grande dúvida de nós torcedores. O que é que vai fazer o Rafael Paiva para enfrentar a equipe do Fortaleza? Óbvio que também, além de toda a mexida técnica, o Vasco vai precisar, obviamente, também ter uma vontade diferente dentro de campo, mas a gente precisa, óbvio, ter uma questão tática muito mais fortalecida, sólida, para que o Vasco possa fazer um jogo com qualidade e que não sofra contra a equipe do Fortaleza. Lembrando que são 180 minutos. É como se fosse o primeiro tempo do jogo agora, lá em Fortaleza, segundo tempo do jogo em São Januário. Ah, Léo, tomou 4-0 do Criciúma, não quero saber, vai tomar uma porrada do Fortaleza. Se for pensar assim, é melhor dar tomar do WO, nem lá. Então, espero que o jogo do Vasco seja um jogo muito mais coletivo, que o Vasco consiga fazer um jogo mais fortalecido, um jogo sólido defensivamente, para que a equipe do Vasco consiga sair com um resultado positivo. É isso que nós, torcedores, esperamos desse Vasco e Fortaleza nesta quarta-feira lá em Fortaleza. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço para você. Se inscreve no nosso canal, dá uma moral. A gente volta mais tarde aqui trazendo um vídeo. Hoje a gente não vai ter live, porque eu já falei que a gente vai ter live lá no Monumental Podcast. Então, a gente vai ter um vídeo um pouquinho mais cedo. E a gente fala de Vasco mais tarde. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!